Pronto. Ok. Então, estamos dando início com essa reunião, né, com essa sessão, à inspeção, o ciclo de inspeção das zonas 56, Cidade de Simões, Piauí, e zona 68, Padre Marcos, Piauí. Então, eu dou o meu bom dia mais uma vez a todos, eh, e já vamos prestando os primeiros esclarecimentos, né? Eu estou vendo aqui, pelos dados que tenho, que em relação a Simões, acho que os juízes não estão aqui, a doutora Thalita, de Padre Marcos, pediu a dispensa exatamente por conta do FOPVID, porque ela faz parte da diretoria e ela não pode atrasar, eu ainda posso atrasar uns 10 minutinhos, ela não. Então, a doutora Thalita foi dispensada por isso, mas nós devemos estar aqui com o Juliano, né? Juliano Alexandre ou outro servidor da zona. Alguém da zona 56 aqui, só para eu identificar? Quem da zona Temos, 56 está temos aqui? o Juliano estava, mas agora ele Às vezes a caiu. internet dá uma Ele caiu e travadinha. tem o servidor O Roberval também. Leonardo, Leonardo é de lá? Leonardo da 68. O Ah, servidor tá, pronto. Roberval está e o Juliano entrou e saiu, agora caiu, deve ter caído a ligação dele, mas ele estava na sala, tá? Ok. Padre Marcos, o juiz é o doutor Denis. Acho que ele ainda não está aqui, não é isso? Não, Doutor ele Denis. ainda não está. E o chefe de cartório? Ah, Não, o doutor não Denis está é da colocando 50, aqui. O doutor Juliano. é da O 58, Juliano é o da chefe de 56. cartório da 56, eu troquei. Isso, O isso. Leonardo é que é da Da 68. 68. Perfeito. Perdão, eu fiz uma troca aqui. O Leonardo é o que acompanha a doutora Thalita na 68 e o Juliano, o doutor Denis, né? Então, só para identificar, então, através dos chefes de cartório, eu me reporto aos demais servidores, né? Dou esse bom dia ou boas-vindas a esse ciclo de inspeção. E eu sempre começo dizendo o seguinte: os magistrados não estão aqui, mas repassem, por gentileza, a eles essas orientações e esses esclarecimentos. Eu sempre costumo dizer que o ciclo de inspeção no processo de trabalho da corregedoria é algo absolutamente natural. Quem recebe a inspeção, às vezes, pode achar que está recebendo essa inspeção porque tem alguma irregularidade que foi detectada, tem algum problema extraordinário, recebe com certo receio a corregedoria, esse nome é um pouco pesado, inspeção, corregedoria, nossa, tudo tão muito pesado, né? Mas a intenção não é essa, definitivamente não é essa, sobretudo na gestão do desembargador Ricardo, que tem como mote, é, como regra, o auxílio, né? A prestação de auxílio àqueles que necessitam desse auxílio. Então, o ciclo de inspeção é um ciclo natural, acontece em todos os anos, sobretudo aqueles que não são ano eleitorais, onde o processo de inspeção se intensifica. Isso é feito para que a gente possa ter essa troca de informações com as zonas, poder passar o auxílio sobre aquilo que está atualizado. Nós temos um volume de normativos muito grande, é natural que, vez por outra, alguma coisa não tenha sido observada, né? E para que, detectando essas pequenas inconsistências, esses pequenos ajustes necessários no dia a dia, a equipe da corregedoria, que é uma equipe de excelência, de servidores de excelência, possa chegar até vocês e apontar, olha, dessa maneira é melhor, dessa maneira é o mais correto agora, houve uma mudança normativa, então são esses pequenos ajustes que a gente vai fazer no dia a dia, porque a gente, de um modo geral, não encontra graves problemas, tá? Então, eu gosto sempre de deixar já nesse primeiro encontro vocês muito tranquilos de que esse é um processo natural, a gente encara com naturalidade, não existe nada de extraordinário. Quando a gente detecta um problema grave, a gente faz uma inspeção não ordinária, mas extraordinária, né? Isso não, esse é um processo natural, são inspeções feitas aos pares, né? São, nesses ciclos, duas zonas estão sempre ali juntas nesse ciclo de inspeção. Então, eu gostaria que vocês encarassem com essa mesma tranquilidade com que a gente vai ao encontro de vocês, né? E pudessem receber a equipe da corregedoria com essa mesma tranquilidade. O que nós vamos fazer é uma troca de informações. E muitas vezes aprender com vocês boas práticas, né? Não é incomum que a gente chegue numa zona, a equipe da corregedoria chegue numa zona, encontre uma prática boa que
né, deveria, inclusive, ser replicada para outras zonas, então a gente aprende também, a equipe da Corregedoria aprende com vocês também. Essa troca é que é salutar. Inclusive, ser feita aos pares ajuda isso, né? Que uma possa passar informação para a outra, a gente está aqui, vocês vão ver que na conclusão a gente vai pontuar essas questões, e eventualmente uma boa prática pode ser já compartilhada já naquele momento ali, né, de finalização das inspeções. Então, o que a gente pretende é isso, que a equipe da Corregedoria, os servidores da Corregedoria sejam recebidos com a maior naturalidade possível, para que esse trabalho aconteça com a troca de informações. E também não é incomum, eu sempre digo isso nas aberturas, que no final da semana de inspeção, né, dos trabalhos, que acontecem de forma presencial com os servidores da Corregedoria, a zona nem queira que eles vão embora, né? Não, deixa eles aqui mais um tempinho ajudando a gente. Então, isso também não é incomum, que queiram que o pessoal da Corregedoria permaneça mais um tempinho lá ajudando, por o clima bom, pelo auxílio, né, pelos esclarecimentos que a presença deles vai gerar. E a gente já conhece esse histórico, tá? Então, aproveitem eles a semana que eles estão aí, extraiam deles tudo que eles têm a oferecer. Equipe boa, nota 10 que está indo, vai poder ajudar muito vocês. Aquele caderninho de dúvidas, está na hora de tirar lá e botar essas dúvidas adiante para que elas se tornem certezas, tá? Ah, eu nem me apresentei, meu Deus. Eu cheguei aqui tão corrida. Meu nome é Melissa. Acho que vocês já conhecem ali do grupo de WhatsApp, eventualmente das palestras, mas eu gosto sempre de me apresentar. Eu sou Melissa, juiz auxiliar da Corregedoria, e falo aqui em nome do corregedor, desembargador Ricardo Gentil, que tem o maior prazer em poder trocar essas informações, prestar esse auxílio para as zonas, para que a gente possa fazer cada dia melhor o nosso trabalho, né? O que mais que eu queria dizer para vocês? Datacall, eu tenho falado sempre também nas aberturas e nos encerramentos. O Datacall é um sistema novo da Justiça Eleitoral, Datacall Eleitoral, que nós trouxemos da Justiça Estadual. O Datacall é um sistema que traz uma série de informações de natureza processual, né? São informações extraídas do PJE, e que, portanto, vão trazer informações sobre a parte judicial da zona. Quantos processos tem, o tempo de paralisação de cada um deles. Se você quiser saber, por exemplo, quantas AIGs e AIMs vocês têm, tem como filtrar, quantos processos, por exemplo, de prestação de contas tem como filtrar, onde eles estão, movimentação, quantos dias, todas essas informações que são ricas para o nosso dia a dia de trabalho constam e de maneira fácil no Datacall. Então, a gente tem pedido, os juízes eleitorais, eles já conhecem o Datacall, porque nós já trabalhamos com o Datacall na Justiça Estadual há algum tempo. Eu, particularmente, não inicio o meu dia de trabalho sem primeiro abrir o Datacall. Antes de abrir o PJE, eu abro o Datacall para saber como é que estão os processos, o mais antigo, aqueles que eu tenho que priorizar. Então, o planejamento de trabalho eu faço a partir do Datacall, em matéria judicial, claro. Então, o que a gente está pedindo é que os juízes conhecem, mas os servidores da Justiça Eleitoral não conhecem ainda. A gente tem divulgado, mas é um sistema recente, e o que a gente pede é que vocês usem esse sistema. Quanto mais vocês usarem, melhor. E se eventualmente encontrarem uma inconsistência, abram-se e nos informem. Por quê? Porque todo sistema novo passa por uma fase de ajustes finos, né? E às vezes uma inconsistência ou outra pode ser detectada, e a inconsistência de você, né, da sua zona, é muito provavelmente a inconsistência que está dando em outras zonas também. E a TI, sabendo disso, ela vai lá, ajusta e vai cada vez melhorando mais o uso. Atualmente, o Datacall só pode ser utilizado em ambiente da Justiça Eleitoral, né, usando a rede da Justiça Eleitoral, mas a gente está trabalhando para que ele possa ser acessado de qualquer lugar, em qualquer rede, como o SEI. A gente também está pediu para a TI fazer os gráficos, porque eles nos ajudam muito. O gráfico de EAD, o gráfico de entradas, o gráfico de saídas, o gráfico de julgamento, né? Para que o gráfico de paralisação, de tempo de paralisação, porque esse gráfico visualmente é mais rápido a informação, é mais fácil a informação. E, sobretudo, o IAD, que todo ano a gente fica nesse monitoramento enlouquecido por conta do CNJ,
fica mais fácil das zonas saberem se estão dentro do IAD, o que é que podem fazer para atingir. Esses gráficos estão em construção, eles já existem na Justiça Estadual, estão em construção na eleitoral. Mas antes mesmo deles estarem em construção, usem o Datacall, abusem do Datacall. É preciso que isso aconteça, tá? E a outra coisa que eu já vou também me antecipando e pedindo, e no momento do encerramento eu falarei com um pouco mais devagar, é sobre a biometria, tá? O planejamento da biometria. É meta da Justiça Eleitoral Brasileira fechar 100% o cadastro biométrico dos seus eleitores. É uma meta prioritária da ministra Carmen Lúcia. Ela tem cobrado com muita veemência os tribunais, os presidentes de tribunais, e a Corregedoria tem dado todo o apoio à presidência do tribunal, né, o desembargador Sebastião, para que a gente possa fazer essa biometria. E como a gente sabe que o eleitor não é obrigado a vir, não tem multa para isso, não tem penalidade, isso torna para a gente o desafio um pouco maior, né? E a gente precisa fazer aquela chamada busca ativa, a gente tem que quase laçar o eleitor para trazer para cá, arrumar estratégias para que esse eleitor venha. Estratégias de divulgação, estratégias de busca, né? Então, a gente precisa que cada zona eleitoral pense dentro do seu ambiente, dentro da geografia da sua cidade, como é melhor para atingir. São carro de sons informando, eu vou fazer contato, reunião com os agentes de saúde para saber dos agentes de saúde que tem muita capilaridade, onde eu encontro aquelas pessoas. O cadastro, doutora, aqui dos telefones não está atualizado, muita gente usou Lan House na época de se alistar como eleitor. Então, vamos solicitar da Secretaria de Assistência Social do município o cadastro, né, os dados com o telefone atualizados desses servidores, através do magistrado, o magistrado solicitando ao secretário de assistência social, porque com certeza muita gente tem que ter esses dados atualizados para a Bolsa Família e outros programas. Então, lá na Secretaria de Assistência Social, é um lugar que esses dados vão estar fresquinhos, né? Muito provavelmente. Então, quais são as estratégias dentro do meu município para que eu possa ir buscar esse eleitor e trazer para cá? Atendimentos descentralizados, vou precisar fazer, planejamento, quanto vou precisar, muitos já têm esse planejamento pronto, né? Aqueles que não tiverem, a gente pede que se debrucem sobre essa necessidade e já pensem como vão fazer para trazer. Existe o sistema também da Justiça Eleitoral, o TRE tem desenvolveu o sistema, nosso TRE, de verificação dessa biometria. Marcela, eu vou pedir que você aponte, mostre para eles, né, o uso desse sistema da biometria e mostre como é que eles fazem os filtros, para que eles saibam dentro da zona e da zona, quais as seções que tem, quem são os eleitores, pegue essas listas, tá? A divulgação da lista com dados sensíveis, como CPF, RG e outras coisas, a gente não pode fazer, mas o nome só do eleitor é possível, tá? Sim. Então, vamos coletar esses dados para a gente ter uma perspectiva para ver se no dia do encerramento a gente conversa um pouco mais sobre essa questão com esses dados, né? Quantos eleitores faltam para a biometria em Simões e Padre Marcos e como é que eles estão distribuídos ali, tá bom? Aí a gente conversa um pouquinho mais de detalhe. É isso, gente. Era o que eu tinha para dizer, já até me alonguei demais, e agora eu passo a palavra ao Marcelo, que vai conduzindo. Tá, obrigado, doutora. Tem um bom encontro lá também. Viu? Se a senhora precisar sair, Vou pode deixar sair, aqui. vou me despedir de vocês e vou deixar na sua Deixa, eu- mão deixa, eu aqui. só, deixa eu só bater uma foto para poder a Tá, gente fazer a sim, sim, publicação, é o tá? nosso registro. É, vamos lá. Um, 3, 2, 1. Deixa eu ver se pegou aqui. Deu certo. Pronto. Então, me despeço de Pronto. vocês, vou deixar em excelentes mãos, melhores mãos até do que as É minhas. isso, doutor. Bom trabalho e bom final de semana que se avizinha. Tá, obrigado. Bem, dando continuidade aqui aos trabalhos, eu tenho a satisfação, uma grata satisfação, né, de ter nessa inspeção novamente as duas zonas que eu já tive a oportunidade no último ciclo de ter efetivado. Então,
efetivada essa inspeção. Então, para a gente, vai ser, para mim, no meu caso, vai ser até uma situação interessante que eu vou poder aferir a questão da evolução da zona ou não, né? Porque as últimas inspeções, tanto lá em Simões quanto em Padre Marcos, eu tive a felicidade de fazer parte da equipe que conduziu os trabalhos nas inspeções. E aí eu vou falar de alguns procedimentos que para vocês já, de certa forma, já é até corriqueiro, porque vocês já foram inspecionados, então você já tem ciência de como é o procedimento. Como a doutora Melissa falou, é um procedimento ordinário, em que a gente vai mais para trocar ideias, para padronizar procedimentos naquilo que não esteja padronizado, né? Então, é uma troca é um bate-papo, na realidade, onde a gente vai trocar informações, a gente vai coletar dados da zona eleitoral, trocar ideias, verificar as dificuldades que vocês, porventura, também estejam encontrando, né? Tudo isso com a finalidade, a finalidade da inspeção é única, é tentar melhorar os trabalhos, cada vez mais melhorar, e a gente vem observando que nas zonas eleitorais do Piauí, esse trabalho ele vem evoluindo, seja na utilização de um determinado sistema, seja na prática processual. Tudo isso a gente tem observado que houve uma melhoria, seja na questão de estrutura física, de cartórios. A gente também tem visto o empenho da administração superior em tentar melhorar essas estruturas físicas, tentando dar uma condição mais digna para os colegas trabalharem. Entendeu? Então, tudo isso a gente vai na ideia de coletar dados, de subsidiar a corregedoria para que, por meio do desembargador corregedor, a gente possa, junto com a administração superior do Tribunal da Presidência, né, tentar melhorar os recursos disponíveis para as zonas eleitorais. Lá também terá um momento em que vocês poderão manifestar as demandas de vocês, né, os pleitos que porventura tenham, né, que é um momento até que a gente brinca, diz que é o fala que eu te escuto, né, que vocês ficam, é, 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 tem um espaço para que vocês possam se manifestar, para que a gente possa escutar vocês e entender quais as dificuldades e quais os pleitos, para que a gente possa fazer gestão aqui no tribunal, tá certo? Então, as inspeções, durante esse período, né, é um período curto, que a gente vai, assim, é um período muito corrido, e aí a gente já adianta que provavelmente teremos que extrapolar o horário normal de expediente, tá? A ideia é que nós iniciaremos pela zona 56, Simões, então, segunda-feira, às 7 horas da manhã, nós estaremos no cartório eleitoral de Simões, devemos ficar até quarta-feira pela manhã para fechar os trabalhos em Simões e quarta-feira à tarde já iniciaremos lá em Padre Marcos, permanecendo até sexta-feira, tá certo? Então, a logística da gente será basicamente essa, começando por Simões e concluindo por Padre Marcos, né? Nessa inspeção são verificados 88 itens, tá? Por isso que a gente sempre extrapola por conta da quantidade de itens que tem que ser avaliado. Vocês já foram inspecionados e sabem da ampla temática que a gente observa nesse procedimento, né? Outro recado que eu também tenho que mencionar aqui para vocês é que no momento também não isso aqui é uma audiência pública, né? Então ela é aberta para quem quiser participar. E aí durante o edital a gente especifica um endereço de e-mail, caso alguém queira se manifestar oralmente durante as inspeções, a gente abre o espaço. E aí eu informo que não houve nenhum requerimento de participação do público externo, tá? Volto a falar, caso durante os trabalhos de inspeção algum eleitor, algum representante de partido ou representante da Ordem dos Advogados queira se manifestar, a inspeção ela está aberta a ouvir e tomar termo todo tipo de reclamação, elogios, críticas, o que vier do público externo, tá bom? Porque, volto a dizer, a nossa ideia é tentar melhorar nossas atividades, tá?
Eu também, ontem, no momento em que a gente fez o teste do link para saber se estava tudo ok, eu mencionei algo que eu preciso mencionar aqui novamente, que é que as zonas eleitorais têm que ter disponível 2 computadores, cada computador com 2 monitores, para que eu e o Marcos a gente possa desempenhar as atividades de uma maneira satisfatória, tá? E aí eu já peço que vocês já deixem isso testado para que quando a gente chegue, a gente já possa utilizar sem nenhum problema, tá ok? Deixa eu ver mais se tem alguma. Relevante também mencionar, né, que nós estamos aqui também com intérprete de Libras, né, justamente com a finalidade da questão da inclusão, ok? Era mais um outro recado que a gente também deveria mencionar. Basicamente, o que eu teria que falar seria, o meu recado seria esse. O Marcos, se eu não me engano, o Marcos está sem áudio, né, Marcos? Ou já Continuo. conseguiu? Parece que Já, consegui. já Consegui. conseguiu. Você Ótimo. quer a palavrinha, Marcos? Eu deixo com você aí. Ok. Bom dia, Leonardo. Tudo bom, Leonardo? Dia, Marco. Ô, Bom dia, Juliano, Marcos. Francisco Nonato, tudo bem? É, é, Marcelo já frisou tudo que a gente vai precisar quando chegarmos aí aos cartórios. Inclusive, eu já mandei mensagem no WhatsApp dos cartórios que, como eu vou estar trabalhando especificamente com o PJE, eu já comecei a dar uma olhada aqui nos processos, né, só para ter uma ideia. E já mandei mensagem avisando, né? Caso vocês vejam aí, ó, o Marcos lá do NAPPG está mexendo nos processos. Só para que vocês não se assustem, eu já estou dando uma verificada aqui. É uma forma da gente fazer uma triagem para facilitar até o trabalho, tá bom? E otimizarmos o tempo. Como o próprio Marcelo já falou, o tempo é curto. E aí a gente procura otimizar esse tempo dessa forma. E como a própria Marquinhos, doutora. só te interrompendo, Marquinhos, isso bem pontuado, Marquinhos, tudo porque antes de a gente chegar aí, a gente faz já um raio-x da zona de vocês, entendeu? Tanto na parte processual quanto na parte dos sistemas. Então, assim, a gente já, quando já chega mais ou menos sabendo onde vocês têm uma deficiência maior ou não, ou se está tudo redondinho, e aí, para justamente otimizar o tempo, como o Marquinhos falou, tá bom? Vai, Marcos, é contigo. é, e só utilizando aqui das palavras da doutora Melissa, que o objetivo da inspeção é isso aí. A gente tenta alinhar aquilo, né, as normas da legislação eleitoral e também ao manual do cartório, tá? A gente tem observado isso. Anteriormente, a gente viu uma inspeção que procurava só os erros. Eu acho que essa concepção mudou e a gente tenta, é o seguinte, alinhar com as normas da legislação eleitoral todos os cartórios. E, aproveitando o ensejo, e buscando de vocês, porque às vezes tem práticas que vocês utilizam aí nos cartórios que viabilizam o trabalho de outros. E aí a gente vai buscar na realidade esse alinhamento. Mas assim, sem susto, é um trabalho normal, a gente só vai para observar. E eu sempre vejo esse trabalho como uma forma de assessoria, tá? A gente vai trocar ideia, o que é que pode ser melhorado. Essa ideia aqui é melhor, então a gente pode te utilizar obedecendo às normas, é óbvio, né? Mas é assim, basicamente isso que eu tinha para falar. Obrigado, Marcelo. Beleza, Marcos. Agora eu vou franquear a palavra aos chefes de cartório, começando pela zona de numeração menor, viu, Leonardo? Não é nada, é só por uma questão numérica. Juliano, você deseja falar alguma coisa? Bom dia, Marcelo. Bom dia, Marcos. Bom dia, Bom Leonardo. Bom dia. dia aos demais colegas. Bom dia. É, Primeiramente, justificar que a ausência do juiz eleitoral, a gente avisou ele ontem. Eu creio que ele deva ter alguma justificativa para apresentar depois. Ele não nos informou até o momento. E já de antemão informando também, com relação aqui já à crítica da estrutura do cartório. Porque na época da pandemia, a gente arranjou outro ponto que era melhor que esse, mas só achou esse ponto aqui. Aí a gente oficiou até para a presidência, porque uma pessoa tem um terreno, se disponibilizou a construir o cartório eleitoral do jeito que a gente quisesse. Aí a presidência encaminhou para o setor responsável, mas até agora a gente não tem resposta. E esse pleito já está desde outubro do ano passado, já, desde outubro de 2024. Aí eu gostaria de enfatizar esse problema, esse é o principal problema, acho, de estrutura do cartório, no caso.
Beleza, beleza. Quando tiver, você reforça isso no momento lá do relatório, para que fique materializado isso nos autos, tá? Porque quando é feito no relatório, o relatório 5 do sistema é feito após o relatório 5 do sistema, um relatório da doutora Melissa, né? Que ela vai apontar ponto a ponto, e aí isso estando registrado lá, ela vai mencionar e vai fazer gestão, o desembargador vai fazer gestão junto à administração superior, né? Junto à presidência, junto à diretoria geral, para justamente eles se manifestarem sobre essa demanda, tá bom? E aí é nessa maneira que a gente tem conseguido bons frutos em relação às estruturas dos cartórios em geral. Vários cartórios que a gente já passou, a gente viu que efetivamente houve melhorias. E aí não é para ser diferente aí com o cartório de vocês, tá bom? Logicamente que tudo isso vai dentro da limitação orçamentária, tá bom? Mas é bom deixar registrado, consignado, porque aí a gente faz gestão. Perfeito. Só era isso mesmo. Beleza. Com você, Leonardo, você deseja falar algo? Bom dia, Marcelo. Bom dia, Marcos. Bom dia, Juliano. Satisfação estar falando com todos, né? Todos os colegas. O Marcos, meu contemporâneo do tribunal. Entramos juntos praticamente em 2006, né? Marcelo, a inspeção que eu participei contigo foi em Francisco Santos, sabe que ano? Em 2017. É verdade. E em Padre Marcos, por coincidência também, eu fiz a inspeção, só que não era com você. Uhum. Mas eu fiz com você eu lembro demais, lá em Francisco Santos, perto de Francisco Santos, Picos, exato, que o cartório, inclusive, na época, lá estava até mudando. Eu lembro Aham. demais dessa inspeção que eu fiz lá com você, é verdade. A mudança de Francisco Santos para Picos, lá para 28, quem fez foi eu, a mudança do cartório, né? E eu só queria pontuar, eu anotei aqui umas, né? Nós estamos aqui para aprender com a equipe da Corregedoria, Marcelo e Marcos, doutora Melissa, né? Nós estamos para fazer as correções necessárias, né? Onde eventualmente for detectada alguma rotina que não tem aquela conformidade com as normas, até como a doutora Melissa pontuou, né? E o Juliano é sabedor, a gente vive no universo de normas, né? E de normas que estão em constantes mudanças, né? Acompanhar isso aí tudo, às vezes a gente sai um pouco ali né? Não por aquela coisa de fazer errado, mas é porque realmente você não consegue ter acompanhar todas essas mudanças normativas, né? E a certeza, né, que nós vamos sair dessa inspeção, né, com os nossos serviços aprimorados, né? Depois dos aconselhamentos, da troca de experiência, tenho certeza que o serviço vai sair melhor para as duas zonas. Era isso. Obrigado. E não tenha dúvida que não é só a zona eleitoral que sai mais rica, não, com essa troca. A gente volta também, com certeza, com um ganho também, aprendendo justamente com vocês, porque vocês que estão na ponta executando os serviços, às vezes vocês trazem uma visão que passou despercebido por quem está aqui, entendeu? Então, essa troca ela é relevante para o aperfeiçoamento tanto do trabalho da zona eleitoral, como também da corregedoria, não tenha dúvida disso. É uma troca muito rica, essa troca de informação durante as inspeções, tá? Diversas vezes nós mudamos procedimentos que fazíamos antes, pensando numa estratégia de um jeito, e quando a gente verificou com o colega da zona eleitoral lá na ponta, a gente viu que a forma como ele sugeria era até melhor. E aí a gente pega essa boa prática e implanta aqui para que todos possam usufruir dessa boa prática, entendeu? Então, não tenha dúvida, Leonardo, que esse enriquecimento de conhecimento não é só para a zona eleitoral, não, para a corregedoria também, tá? E era isso. Perfeito. E aí eu queria saber se tem mais alguém que gostaria de falar, de se manifestar. Se não tiver, aí eu faço o papel da doutora Melissa aqui por dar por encerrada a nossa audiência, já agradecendo a disponibilidade de todos vocês, né? E, se Deus quiser, segunda-feira estaremos lá em Simões, tá bom?
E aí, Perfeito. espero Ok. que tenhamos uma boa semana de trabalho, né? Que a gente possa trocar essas experiências e que seja enriquecedor para todos nós. Tá bom? Muito obrigado. Tenhamos um bom dia. Até mais. Bom Igualmente. dia, Marcelo, bom Bom dia, Marcos, dia. Juliano. Bom Bom dia dia, para Marcos. vocês. Tchau, Bom tchau. Bom trabalho. dia. Obrigado. Até mais, até mais. Até mais.